Tarde, povo. Tudo bem com vocês aí? Foram bem de final de semana? Tá tudo tranquilo? Tudo bem? Sim, sim, tarde. Vocês viram que eu tô no ritmo, né? Pararara, param, pam, pam. Sempre ritmo caipira. Bora, daqui a pouco a gente vai fazer umas lives aí de caipira. Ei, bora lá. Vocês viram que eu coloquei aí pra vocês. O que é, Henrique? Já começou. Ah, eu gostei do sabor lá. Pararara, para, para. Só vai colocar a musiquinha. Ai, ai. Vocês viram que eu coloquei para vocês que nós vamos fazer a correção de atividades do direto e indireto, né? E eu também vou falar primeiro com vocês do tabelas e gráficos, para eu explicar a atividade de vocês, que consta no roteiro, então eu vou explicar o conteúdo e aí eu volto com a correção das atividades. Tinha que ter uma live para festa junina, né, Maria? Também acho. Vamos fazer uma live para festa junina. Ah, a gente vai ter videochamada, não tem? Deixa eu ver. A gente tem videochamada. Aí, a videochamada pode ser temática. Vai ser na sexta-feira. Vou até marcar aqui, ó, videochamada temática. Aí a gente põe uma musiquinha de fundo. Aí cada um com a sua pipoquinha do lado. É só na sexta, Baléu, nossa videochamada. Sexta-feira. E aí a gente não tem mais nada, nem plantão de dúvida essa semana. Só videochamada na sexta. Beleza? É essa música mesmo, Samu, que a gente vai colocar. Samu gostou da musiquinha. E aí cada dia a gente vai reinventando, né? A gente coloca uma vez essa, uma vez a gente coloca um dominguinhos. A gente vai mudando aí para não ficar sempre a mesma videochamada, né? Bom, então vamos lá. Chega de papo furado e vamos às tabelas e gráficos. Enfim, nossa, tem tanta coisa para fechar. Depois de 25 mil aplicativos fechados. Gente, se eu cair, vocês aguardem que eu volto, porque hoje de manhã, conforme eu tentava compartilhar, eu tentei compartilhar 3 vezes, travou. Ah, com vocês deu tudo certinho, não deu problema. Consegui compartilhar numa boa. Depois do pererê, tá parecendo aquelas músicas sertanejas, começa com para pará, depois peré peré. Vamos lá. A gente vai começar com o Produção de Texto 2. Logo nesses primeiros minutos, nós não vamos começar com ele de fato, apesar de que para vocês esteja um pouco embaçado, eu acho. Deixa eu tirar o foco aqui, peraí, da minha imagem. Blá, 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 blá. Remover desfoque. Pronto. Que aí quando eu mostrar, a gente não vai ainda começar com este. Eu tenho tudo isso de janela aberta, Léo. É um monte de janela. E cada aula eu vou fechando e vai continuando ainda. Depois que eu começar a falar, eu primeiro vou fazer uma introdução com tabelas e gráficos, aí depois eu entro no livro de vocês, tá? Então vamos lá. Enquanto isso, eu vejo os. Deixa eu tirar daqui que fica mais fácil olhar para cá. Ah, você lembrou, Gustavo Lima, e você é mesmo. É esse mesmo. Sim, Maria, os gráficos, a atividade até o dia 10, mas eu vou explicar agora, para vocês poderem me entregar até o dia 10, entendeu? Eu já deixei no roteiro hoje para explicar, né? Meu áudio bugou? Ninguém tá me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Ah, então é só o teu, Miguelito, que bugou. Se ainda tá ruim, sai e entra de novo. Gente, vocês receberam? Receberam a nova circular do colégio falando de uma nova plataforma? Saiu na sexta-feira, sim. Então, lembra quando eu falei para vocês sobre os meus PowerPoints? Não, tem gente que não, 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 não. Então, peraí, vamos lá falar. Você não entendeu nada. Então, é assim, a partir de segunda-feira, a gente não vai estar mais com o Skype, assim, aberto. É uma nova plataforma chamada Teams. Tá vendo aqui meu mouse? E que eu estou apontando aqui para um negocinho azulzinho aqui na tela? Não é triste não, Maria. Então, aqui é a nova plataforma. O que vai mudar? Agora eu entro na sala de vocês.
Vocês não entram mais na minha reunião. A gente vai ficar numa sala. Vocês vão ter uma sala só. É, vai ter mapa de sala, mentira. Mas vai ser mais centralizado. E vai ser mais, não, vai ser centralizado. E aí, o que, que vai acontecer? Nós vamos. Todos os PowerPoints que eu fiz para vocês, eu vou, eu vou divulgar tudo lá. Então, vocês vão ter acesso a todo o material. Lembra que eu falei para vocês? Daqui umas 2 semanas eu vou conseguir pôr o material de vocês, vou conseguir disponibilizar. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Eu falei isso há umas 3 semanas, para ser bem sincera. Então, aí eu falei para vocês que eu ia disponibilizar. Teams. Isso, Samu colocou. Lá, vocês, dentro da sala de aula de vocês, vão ter todas as disciplinas. E dentro de cada disciplina, a gente vai colocar as atividades de vocês. Não recomendo ainda baixar, Mari. Espere eles mandarem o link para vocês, tá? Que pode ter alguns aplicativos aí. Espere eles mandarem, aí você baixa o certinho, tá bom? Guarda a ansiedade um pouquinho, segura nela. A partir do dia 15 a gente já vai começar a usar, tá? Mas é bem bacana. As atividades vocês entregam por lá. Aí eu consigo colocar o horário de início, o dia de início, o horário de início e o término da entrega. É bem bacana. Tentou, mas ficou confusa? Maria, super normal. Bem-vinda ao mundo tecnológico quando a gente não sabe mexer em alguma coisa. Depois que você aprender, você vai ver que vai ficar tudo tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Porque aqui você entra num, sai no outro e vê, lá vai ser uma coisa só. Aí vocês já vão ter os horários das aulas ali certinhos, que a gente já vai colocar para vocês. Isso, Gi, esse mesmo, Microsoft Teams. Ai, João, não sei te responder isso não. E aí vocês vão receber durante essa semana o login de vocês, como que fala? O link para o aplicativo, tudo direitinho, tá? Aí com mais detalhes vocês vão receber durante a semana. Mas já vou adiantando que é bem bacana, bem legal. As aulas continuarão sendo gravadas, tá? Tanto para a segurança de vocês, quanto para depois, eu não pude assistir a aula. Beleza, vocês vão ter depois um recurso lá para poder assistir, do mesmo jeito. Mas é tudo num lugar só agora. Ai, Maria, não é não. Ah, entendi a pergunta do João. Não. Então não. Então não. Tá bom? Então vamos lá. Tabelas e gráficos. Já achou, Diego? Beleza. Mas só espera as coordenadas do colégio para vocês, tá? Nós vamos aqui fazer a interpretação das tabelas e dos gráficos. Então, nós vamos começar aqui com um gráfico que eu peguei, um infográfico, na verdade. Deve ter para todos o Windows, viu, Matheus? Eu peguei um infográfico. O que é a diferença do infográfico? O infográfico é quando eu tenho um gráfico com informações. Olha, eu não tenho um texto aqui ao lado, e eu vou fazer a interpretação dele e vou conseguir absorver o conteúdo. Eu tenho o título, eu tenho uma sequência a ser feita, uma sequência a ser lida, uma interpretação a ser feita tanto de desenho, números e texto verbal, e a partir daí eu consigo fazer toda a análise desse infográfico. A tabela são as tabelas em si, que eu vou mostrar daqui a pouco, quase todas, só deixei 2 para fora, que não precisa neste momento para vocês. Já mostrei essa, já mostrei. Não está em página nenhuma, Sara, por enquanto nenhuma. E aí, nós fazemos as tabelas, os gráficos e os infográficos. Então, tabelas são quando a gente vai colocar os conteúdos. Você vai pegar, por exemplo, o Excel e vai colocar quantas... Eu tenho uma papelaria, quantas borrachas eu vendi, quantos lápis eu vendi, qual o valor deles. Então, eu faço uma tabela com a apresentação dos dados. No gráfico, é para eu pegar esses mesmos itens e colocar de uma forma visual mais fácil de ser entendida. Então, o que eu vendi mais? O que está faltando para eu vender? E o infográfico é quando eu junto tudo, mais texto verbal, não verbal, e eu tenho tudo ali de uma forma bem mais simples de aprender, de absorver, de ter o conteúdo. Então, aqui o título, Sua Consciência Faz a Diferença, e aí eu já tenho uma gotona de água aqui. O chuveirinho, para um banho de chuveiro elétrico de 30 minutos, são gastos aproximadamente 90 litros de água.
considerando um chuveiro normal. Se eu tiver aquela super ducha, ou eu estou morando em apartamento que tem aquela vazão muito maior de água, eu não fico só nos 90 litros. E aí você vai fazendo as suas frações, né? Se você fica 15 minutos, você vai ter um gasto aí de 45 litros de água, se for um chuveiro normal e eu não morar em apartamento, certo? Aí nós temos o mapinha do Brasil. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. Nossa, mas eu não uso tudo isso. Tudo bem, só que para lavar a sua louça, a sua roupa, para limpar o chão onde você está, é tudo uma junção de números e as divisões por pessoas. Então é uma média de 200 litros porque você acaba consumindo também. Se você comeu arroz, o arroz foi água. O arroz foi água, desde o seu plantio até a sua colheita, até a embalagem. Olha só. Aí a sua mãe foi lavar o arroz, a sua mãe foi colocar na panela, foi mais água, não é? E assim vai. Para escovar os dentes em 5 minutos com a torneira não muito aberta, gasta-se 12 litros de água. Não muito aberta, imagina se eu escancarar. O que eu tive aqui? Eu consigo ter a consciência do que eu estou gastando ou não? Consigo. Então eu sei que se eu escovar os dentes por 5 minutos com a torneira não muito aberta, eu tenho esse desperdício de água. Desperdício. Se eu ficar 30 minutos no banho, eu tenho isto daqui de desperdício. 30 minutos é mais que o suficiente, né? A gente tem uma média. Então, 30 minutos é mais do que o suficiente, né? Não precisa disso. Ou seja, eu estou gastando água, sim. E a gente não tem aquele sistema de aproveitar a água do banho, aproveitar a água de alguns lugares que poderiam ser aproveitados, né? Como tem em outros países. Então, o nosso vai totalmente para o esgoto, para depois ser tratado e assim vai. Aí comecei com os gráficos de barras. Aqui nós temos o gráficos de barras verticais. Um exemplo bem simples. Eu peguei de um site que fala sobre finanças, eu achei bem bacana o jeito que eles colocam, tá? A cada gráfico vai vir a explicação. Satisfação das crianças com base na permissão para comer doces. Nível médio de satisfação, de 0 a 10, então a criança tinha que dar uma nota de 0 a 10. Quando elas comiam todos os dias, mais de uma vez por semana, uma vez por semana, mais de uma vez por semana, com que frequência você come doces, né? Uma vez por mês, algumas vezes por ano e quase nunca. Aqui a gente pode considerar até o doce e a criança que tem alguma restrição alimentar, né? Para ela quase nunca comer. É muito difícil a criança que não gosta de doce. E aí, para responder quase nunca, eu fico nessa ideia de que tem alguma restrição alimentar. E o que é o gráfico de barras verticais? São ideais para comparar médias ou porcentagens entre 2 e 7 grupos diferentes, porque aí você começa a ter uma comparação maior. Como você pode ver, cada barra é separada por um espaço em branco. Por isso, o eixo X deve ser baseado em uma escala com categorias mutuamente exclusivas, como perguntas de múltipla escolha ou de caixa de seleção. Categorias baseadas em uma escala contínua são mais adequadas para histogramas que nós não vamos ver. Eu falei que eu ia deixar 2 para fora, um é o histogramas. Veremos isso posteriormente, nós não veremos. Quanto a este gráfico, os respondentes só podiam selecionar uma opção, diariamente, semanalmente, etc., tornando sua análise cruzada com a satisfação perfeita para um gráfico de barras verticais. Aqui eu consigo ter uma equiparação, né? Eu vejo quanto que a criança tem aí de satisfação, certo? O outro tipo de gráfico de barras agora são os horizontais. Gosto das pessoas por diferentes tipos de doces. A mesma coisa, quanto você gosta de cada tipo de doce. E aqui é o nível de gosto, de 0 a 10. Barras de chocolate, bombons recheados. Essa moça, se a gente fizer os cálculos aí, fica louquinho, né? Com o número de litros de água que são gastos. Pirulitos, paçocas. Paçoca nessa época de festa caipira, tô comendo. O meu já viria aqui no 10. Goma de mascar, balas, pés de moleque. Eu acho que fizeram isso em época caipira. Balas de goma açucaradas, jujubas e algodão doce. Olha o algodão doce disparado, gente. Aqui em casa também, para as crianças, o algodão doce é disparado. Acho que vai pela faixa etária também. E aí vai de acordo com o que vocês gostam e a nota que vocês dão. E o que é o gráfico de barras horizontais?
É usado para comparar a média ou porcentagem de 8 ou mais grupos diferentes, porque até 7 você consegue visualizar. Passou de 7 na vertical, já vai ficar muito apertadinho, muito confuso. Aí é mais fácil você colocar na horizontal. O Excel faz tudo isso para você, tá? Tudo isso. Você alimenta ele de um jeito assim, ó, maravilhosamente bem. Assim como o gráfico de barras verticais, ele só deve ser usado para comparar categorias mutuamente exclusivas. Neste gráfico, mais de 7 categorias de doces foram medidas de forma independente e estão sendo comparadas entre si. Menos de amendoim? Nossa, você não gosta de amendoim, Maria? Eu amo as coisinhas de amendoim. Ah, entendi. Aí não dá mesmo. Também não, Lu? O Luiz também não gosta. Gráficos de pizza. Por que gráficos de pizza? Porque ele tem o formato de uma pizza. E aí ele vai trabalhar com porcentagens. Então, sempre você vai somar e vai dar 100% aqui. Sempre. Percentual de vendas de algodão doce por idade. Então, nós vamos ver as cores. Agora, tem um problema. Se nós tivermos algum daltônico na turma, não vai adiantar isso daqui, tá? O gráfico não vai ter sentido nenhum com cores. E aí, como é que eu faço? Então, eu não vou se a gente tem um daltônico, a gente não pode fazer gráfico de pizza? Pode. Ao invés de ser cor, nós vamos colocar desenhos. Então, tem uns que são risquinhos, tem uns que são bolinhas, uns que são cercadinhos. Aí, cada símbolo cada porcentagem vai corresponder a um símbolo, tá? Ao invés de ser por cor aqui, vai ter o símbolo. Então, até 12 anos, deu 8%. De 13 a 19, 20% que vende algodão doce. De 20 a 29 anos está aqui. Gente, fiquei boba agora, ó. De 30 a 39 anos aqui, ó, 30%. Os marmanjões aqui, ó. De 40 a 49 anos, de 50 a 59 e de 60 anos ou mais. Olha, mais do que criança de 60 anos ou mais. Olha que legal. Os adultos de 30 a 39 e aqui as crianças da terceira idade. E o que são gráficos de pizza? São ótimos para ilustrar a divisão de uma amostra em uma única dimensão. Em outras palavras, é melhor usá-los para mostrar as diferenças dentro de grupos com base em uma variável. Nesse exemplo, dividimos o mesmo grupo em diferentes grupos de idade para mostrar a relevância na idade na venda de algodão doce. É importante lembrar que os gráficos de pizza só devem ser usados como grupo de categorias que combinadas formam um todo, ou seja, estamos falando de uma coisa só, que é o algodão doce. E aí pegamos as vendas para ver como é que fica. Gráfico de linhas. Esse daqui é bem usado na parte financeira, viu? É bem usado na parte financeira, para você ver seus gastos, seus lucros, para ver se está favorável ou não. Vendas de doces em relação aos gastos com campanhas de conscientização de saúde do governo, de 2007 a 2011. O que está em azul, que é este, né? Mais uma vez, não estamos trabalhando com daltônicos. Se eu tenho algum daltônico, eu vou trabalhar com linhas que têm símbolos, tá? O Excel também tem isso, é muito bom. Então, vendas de doces, estamos com azul e gastos, estamos com vermelho. E você tem de 0 a 450, e aqui, ó, no inverno de 2007, aí foi crescendo. Qual foi o pico aqui, ó? O pico aconteceu no verão, entre o verão e o outono de 2011, gasto. E o pico de vendas foi aqui, ó, no outono de 2007. Teve um pico de vendas, depois foi caindo, ó. Aí tem picos e quedas, certo? Para que é o gráfico de linhas? São usados para ilustrar tendências ao longo do tempo. Na maioria das vezes, eles servem para medir a progressão de longo prazo das vendas ou qualquer outra estatística empírica importante para as empresas ou organizações. Eles também podem ser usados para comparar duas diferentes variáveis ao longo do tempo. No nosso exemplo, vemos que o aumento do investimento do governo e o estilo de vida mais saudável está relacionado às vendas de doces em um período de 5 anos. E agora sim chegamos no livro de vocês. Gráficos, tabelas e quadros organizam as informações numéricas. Gente, depois do almoço eu tenho uma sede danada, de manhã não tenho não. A Bice segue a Cleta. Nos gráficos de setores, colunas e linhas, gráficos, tabelas e quadros estão presentes no cotidiano. Trata-se de uma linguagem que utiliza números, palavras e recursos gráficos que demonstram o comportamento de um conjunto de variáveis que se relacionam e podem ser comparadas.
Interpretar esse tipo de informação possibilita compreender mais ampla e criticamente a realidade. Agora sim, nós estamos na página 2. A bicicleta está bem no cantinho, tá? Tá ali na proposta 1, à esquerda, na página de vocês. A bici segue atleta. Por uma ave sempre nida e um tron toca seu pet. Que canção mais perseguida. O ferro segue a via, pelo pleno quase alto, como a melancia e ao rio o oceano. Depois do ouro vem o zonte, após ele vem o fante. Correm juntos pelo monte e às vezes um vai adiante. Lá se vai esta canção em aero pleno plano e com ela o coração que a verteu de Castemulhano. Produção de texto, Lipa. Eugênio Montejo, a bicicleta em poemas com sol e sons. Olha a brincadeira de palavras que eles fizeram, né? Para formar a palavra avenida, colocou o sempre. Para falar trompete, colocou toca seu. Ferrovia, segue a. Olha aqui, ó. Planalto, colocaram quase. Melancia, colocaram segue. Olha que difícil fazer esse poema. Se acharam aí? LIP 2. LIP não, né? Atividades 2, produção de texto. E a minha bicicleta aqui bonitinha? Marronzinha de madeira. Você sabia? Esse daí eu peguei lá da página 3 para a gente poder entrar no gráfico de águas que está na 2, tá? Água. Se o total de água doce no planeta fosse colocado em uma caixa d'água de 1.000 litros, toda a água disponível para consumo poderia ser armazenada em 2 garrafas de 1,5 litro. Caixa d'água de 1.000 litros, que é água doce, 2 garrafas de 1,5 litro. Água disponível para consumo. A leitura e a interpretação de gráficos, além de compará-los com tabelas, são exercícios de síntese. O texto produzido precisa ser enxuto, econômico, não adianta eu ficar enchendo de informações, tá? Ele tem que ser muito básico. Em geral, a leitura de gráficos não admite opinião subjetiva, pessoal, que só deve ser dada quando for solicitada. Gráfico de setores. Aí sim vocês começam já com as atividades de vocês. No gráfico de setores, mais conhecido como gráfico de pizza, comparam-se as partes em relação ao todo. Esse tipo de gráfico é indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo do determinado aspecto da realidade. Observe, por exemplo, o gráfico que mostra a distribuição da água na Terra. Vocês têm aqui um primeiro gráfico, com 97% de água salgada e água doce é 3%. Ampliamos esses 3% e dividimos ele em água congelada, depósitos subterrâneos, lagos e cursos d'água e umidade do ar, conforme as porcentagens. Não vou falar mais, porque aí vai ser a parte de análise de vocês, que é o exercício 1. Aqui vocês vão ter que desmembrar o que está aqui neste gráfico, tá? Já falei além do que eu devia, mas dá para vocês fazerem essa parte aqui. Aí vocês têm o gráfico 2. Observe o gráfico de setores comparando a tabela a seguir para, na sequência, fazer a tradução dos dados do gráfico na forma de um texto. Note que a tabela, além de informar a densidade demográfica por região ou conjunto delas, faz referência à concentração de recursos hídricos do país. Então, vocês têm o gráfico em uma tabela, distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Na região norte, 68%, 16% centro-oeste, 6% sudeste, sul, 7% e nordeste, 3%. E aqui a densidade demográfica e a concentração de recursos hídricos do país. Olha aqui, 68% está aqui, ó, 68%, e qual que é a densidade demográfica, habitantes por quilômetros quadrados. Figura 3. Após a leitura do poema A Bicicleta, de Eugênio Montejo, e considerando as informações sobre o gráfico de setores de pizza, analise o gráfico 3 a seguir para retomar alguns breves conceitos interagindo com os colegas. Nós vamos interagir só na correção, tá? Essa é uma atividade que, se a gente estivesse em aula presencial, vocês fariam, sim, em duplas ou trios, tá? Esse tipo de atividade de tabela. Mas eu já estou trabalhando com vocês o contexto, num geral, para vocês conseguirem fazer sozinhos, que dá para fazer, tá? Aqui ele comparou que este rosinha são versos com palavras inteiras e aqui são com palavras partidas.
Tanto que a gente começou, a bice segue a cleta, né? Já começou com palavras partidas. E vem com as perguntas sobre tabelas e gráficos. Aqui explica um pouquinho do gráfico de barras. Para que servem os gráficos? Aqui nós fizemos tanto que eu expliquei para vocês, horizontal quanto vertical, né? Então, aqui a produção de bicicletas no primeiro semestre de 2011. O que aconteceu de janeiro até junho e a produção de 0 a 350. Você tem o pico de produção, você tem o mês de produção, então dá para ter uma ideia do que aconteceu aqui. Também, Bauléu, pode ser, vocês podem fazer via Skype, sim. Tem uma outra atividade que eu vou fazer com vocês, sim, via Skype, que aí vocês vão ter que responder para mim, que é uma parte bem legal. Então, para que servem os gráficos? Você já viu gráficos como apresentado? Eles aparecem com frequência em jornais, revistas e outros meios de comunicação. Usando gráficos é mais fácil visualizar e comparar dados. Temos acima um gráfico de barras. Muitas vezes, o gráfico tem um título que informa o assunto de que ele trata. Observe que cada barra se refere a um mês. Os meses estão marcados no eixo horizontal. O eixo vertical fornece o número de bicicletas produzidas pela indústria em cada mês. Aí vocês têm interpretação também do texto. E aqui o gráfico 5. Mundo já perdeu metade dos animais. Os dados do gráfico a seguir são preocupantes porque revelam uma grande perda para a humanidade. Estudo que mediu a população de 1.638 espécies nas últimas 4 décadas aponta forte queda. Motivos são caça, poluição e mudanças no habitat. Neártico, que é o norte do México, Estados Unidos, Canadá e Groenlândia. Quanto se perdeu? Então, você tem de peixes, você tem aqui o 83% de perda. Tá vendo que tem o negativo na frente, né? Depois, nós temos os anfíbios com 73%, os répteis com 48%. Aqui nós tivemos um acréscimo de 461% nas aves. Aqui já foi positivo. E dos mamíferos também 80% positivo, dando um total de 20%, mesmo assim, ainda negativo. A mesma coisa com o neotropical, América Latina e Caribe. A mesma coisa acontece com peixes, 86%, anfíbios e assim vai. Aqui depois vocês leem, não tem atividade para fazer sobre isso, mas vocês leem para poder entender, para fazer toda essa parte de interpretação, que aí a gente volta a falar sobre ele. O que também vai me interessar bastante agora é esta parte aqui. Produção de texto 1, está na página 7 essas duas tabelas, então você tem uma tabela simples, uma tabela dupla, com, neste caso, o produto e o preço. Aqui eles estão dando exemplo de Excel, tá? E dupla entrada quando você vai mostrar 2 tipos de dados ou mais. Então, o nome da pessoa, altura e o peso. A pessoa, altura e peso. Então, conforme você vai colocando aqui as tabelinhas, as colunas, você vai aumentando a sua tabela. Então, a tabela não necessariamente precisa ser só um item e a sua especificação. Então, neste caso, arroz e o preço. Você pode colocar muito mais coisas que você quiser. Por exemplo, se a gente pegar a planilha de notas de vocês, no começo do ano você tem primeiro bimestre, depois segundo, terceiro, chega no quarto bimestre, vocês têm 4 tabelinhas só de média final, né? Fora atividades e assim vai. A tabela, que é a melhor forma de organizar, né? Aqui, ó, os resultados de uma pesquisa. Mas matemáticos chamam isso de tabular os dados. Não só os matemáticos usam, como muitas áreas, tá? Como eu acabei de falar para vocês. Eu acabo utilizando bastante também para lançar notas, para ter a média de vocês. O meu caderninho, aquele de anotações, não deixa de ser uma tabela, só que é uma tabela manual. Chega no final, eu somo tudo para ter a nota de vocês, mas é minha tabela. Aqui, vocês vão fazer o seguinte, no livro de vocês, na página 7, tem 2 tabelas. Tem esta, que vocês vão poder fazer as carinhas, se vocês quiserem aqui do lado, preencher ou riscar. Então, gostei de bicicleta. Achou legal o que eles fizeram lá com a bicicleta? Não, não achei. Então, vai lá e risca as carinhas. Não, eu achei legal. Aí você risca uma só, porque eu achei quase muito legal. E vai fazendo de acordo com o que vocês querem. Se quiser. Esse eu não vou corrigir. Esse daqui que me interessa, que está lá na página
de produção de texto que vocês vão me fazer, que está lá escrito que até o dia 10, porque dia 10 não. Tem a data lá de entrega, que eu não lembro agora qual que é para a semana que vem. Isso daqui que vai me interessar. Vocês vão fazer e vão me passar por Skype ou por e-mail. Dia 10 mesmo? Então é dia 10. Enfim, vocês vão me mandar. Isso aqui é super simples. Eu vou fazer o meu modelo aqui para vocês. Vocês têm aqui na página 7 um rascunho que vocês vão poder fazer e depois vocês passam para mim a limpo no material de apoio que está lá no final. Como que é o meu? Eu fiz assim, as músicas que eu mais ouço no celular. E eu vou seguir aqui essa ordem. Então, qual que eu mais ouço, eu vou colocar aqui. Qual que foi a segunda que eu mais ouço, a terceira, e assim vai. No meu caso, ficou desta forma. Vocês viram que eu pulei porque eu estou seguindo essa ordem aqui, tá? Que não está a mesma ordem que está aqui em cima. A gente começa com esse, depois vai para o vermelhinho, para o rosa, aí vai para o laranja, que está aqui embaixo, essa cor de burro quando foge. Não é o provérbio assim, tá? Mas a gente fala. Este é azul, e depois ele volta para cá, ó. Os nomes das músicas que eu mais ouço. Então é uma coisa bem simples, você pode colocar as comidas que eu mais gosto, os lanches que eu mais gosto, os passeios que eu mais gosto, os filmes que eu mais gosto. Você vai fazer um breve texto aqui, colocar o título, tá? Aqui é para você explicar, aqui você coloca o título e aqui você coloca a legenda. Eu não vou usar tudo, eu só vou usar até aqui o terceiro ou quarto, beleza? Aí você risca para mim os outros, certo? Deu para entender o que é para fazer aqui, nessa atividade? Que é para me entregar? É bem tranquilo esse. Então, beleza. Então, até o dia 10, vocês façam. Não precisa destacar do livro, tá? Vocês fazem o livro, tira foto de lá mesmo e me manda, tá bom? Então, feito isso. Peraí, voltando. Cadê a tabela? Perdi. Aqui. Não, esse aqui não. Vocês têm o exercício 11, só para explicar. É a interpretação daqui. A legenda é para colocar os nomes? Sim, tem que pôr os nomes. Senão eu não vou saber. Se você fizer de comida, por exemplo, eu não vou saber qual que é lasanha, qual que é hot dog. Põe a legenda, igual eu fiz aqui, tá bom? Não vou comentar sobre este gráfico para vocês interpretarem e depois a gente faz a correção dele. É bem simples também. Outro gráfico com análises na página 9 e só. Aí a correção desses, pessoal, não é na quarta-feira, tá? É só a entrega do material de apoio 1. A correção deles não é nessa semana. Já deve estar descrito lá para vocês quando é que é. E agora nós vamos para a correção lá de atividades, que a gente parou na página 8, que era do ordem direta e indireta. Isso, paramos na questão 19, que falava que ninguém percebeu que era um manequim. Lembra lá da história do manequim? Que ninguém percebeu. Ai, você gostou da minha fotinho? Ei, obrigada. Não, não é LIP, é atividades. Só voltar às páginas. Página 7 aqui, ó. Uhum. CA. Como é mesmo o nome? Então, vamos lá. Esse daqui a gente já fez. E aí a gente vai para 20. No trecho, sorridentes, os donos da casa se declararam encantados por ele ter trazido um amigo. Há uma informação antes do sujeito. Reescreva esse trecho, deslocando essa informação sem alterar o sentido do texto. Qual que é? Hoje a Maria é fotógrafa oficial. E... Não, senhor. É até às 16. Começou às 3h15. Já tem gente querendo ir embora. Olha lá, tem gente querendo sumir já. Ainda temos 10 minutos, imagina. Então, qual que é o trecho? Há uma informação antes do sujeito.
Primeiro, eu tenho que saber qual que é o sujeito. Para eu saber o sujeito, qual que é o verbo? Qual que é o verbo? Declararam. Quem que praticou a ação? Os donos da casa. Então, reescreva esse trecho deslocando essa informação sem alterar o sentido. Isso, Samu, sem alterar o sentido do texto. Os donos da casa, sorridentes, declararam-se encantados por ele ter trazido um amigo. Como eu estou colocando isto aqui, que é um advérbio, no meio da frase, vem entre vírgulas, tá? E como que eu vou saber? Porque aqui na frente ele já está com vírgula. Então, você vai ter que colocar ele entre vírgulas. O Henrique, tá certinho a sua conta, Henrique. Tá bom na matemática. 21. Leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta. 1. Ocupou-se dele na refrega de gentilezas a própria dona de casa. 2. Trocou-lhe o copo ainda cheio e suado por outro de puras pedras e âmbar. 3. Atirou-se à conversa sem preocupações de tema. E 4. Levou a única notícia lida nos últimos meses, a necessidade de assunto mais profundo. A. As orações 1 e 4 estão na ordem direta. B. 2, 3 e 4 na ordem direta. 1, 2 e 3 na ordem direta. Ou 2 e 4 na ordem direta. A, B, C, D. Qual que vocês marcaram? Isso. Letra A. Cadê a fotógrafa? Aê. Nossa, quantos fotógrafos? Vamos deixar só um. Leia a oração a seguir e responda. A dona da casa, ao final da festa, disse sua opinião ao marido. A oração está na ordem direta ou indireta? É só eu ler a letra B que eu já sei qual é a resposta, né? Não! Não, olha lá. Olha a letra B. Está na ordem direta. Quem é que praticou essa ação? A dona da casa. Sujeito, verbo, complemento. Agora eu vou alterar para a ordem indireta. Como é que eu posso fazer? Eu posso começar aqui pelo verbo, colocar o complemento, colocar este e, por fim, este. Pode ser. Disse sua opinião ao marido, vírgula, ao final da festa, vírgula, porque ele já está entre vírgulas, e depois a dona da casa. 23. Leia com atenção as orações e responda. 1. Ele, estático e reflexivo, ofereceu um sorriso de perfil. 2. Ela, interessada e curiosa, leu toda a notícia. Que termos intercalam o sujeito e o verbo nas duas orações? Não. Que está intercalado entre o sujeito e o verbo. É justamente o que está aqui entre vírgulas, ó. Eu tenho o verbo oferecia, quem praticou a ação? Ele. Quem praticou a ação de leu? Ela. Então, o que que está praticando não, o que que está entre as duas orações? Estático e reflexivo na 1 e na 2, interessada e curiosa. Entenderam essa? Conseguiram entender? Sim, beleza. Na sequência, leia a oração 2, que foi reescrita de modo a não mais apresentar termos intercalados. A mulher interessada e curiosa leu toda a notícia. Agora reescreva na ordem indireta. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, colocar o meu sujeito no meio, colocar no final, então da forma que eu quiser, desde que eu não tenha o sujeito na frente. Leu toda a notícia, a mulher interessada e curiosa. Já estamos na ordem indireta. Reescreva a primeira oração de maneira que não haja nenhum termo intercalado entre sujeito e verbo. Então eu tenho aqui este termo que está entre sujeito e verbo e eu não posso tê-lo neste lugar. Como é que eu vou fazer? Eu posso passá-lo para frente. E aí eu coloco uma vírgula. E o restante, tudo igualzinho. Tudo bem? Tranquilo?
Sim. 24. Considerando as orações a seguir, assinale as corretas. 1. Fina e elegante. A festa tinha começado. 2. Ela, entusiasmada e contente, resolveu puxar uma conversa. 1. Não. A oração 1 está na ordem indireta como um elemento deslocado para o início da frase. 2. Na oração 1, os termos fino e elegante estão intercalando sujeito e verbo. C. A oração 1 se torna direta, deslocando fino e elegante para o final. E D. Os termos entusiasmado e contente da oração 2 estão intercalando sujeito e verbo. Qual ou quais que estão corretas ou está correta? O que vocês assinalaram? A letra A está correta? A oração 1 está na ordem indireta e eu tenho um elemento na frente, deslocado? É só olhar aqui, ó, o verbo tinha começado uma locução e aqui é o sujeito. Então a letra A está certa. Na oração 1, os termos fino e elegante estão entre o sujeito e o verbo? Não, acabamos de colocar que está na frente. A oração 1 se torna direta, deslocando fino e elegante para o final? Sim. E os termos entusiasmado e contente da oração 2 estão entre o sujeito e o verbo? Sujeito e verbo? Sim. Então, A, C, D. 25. Certo, Samô. Leia com atenção as orações e assinale as corretas. A oração 1 está na... 1. Ela, satisfeita e feliz, se afastou prometendo voltar. E 2. Atencioso e prestativo, ele não a interrompia. Na letra A, a oração 1 está na ordem indireta, com o elemento intercalando verbo e sujeito. Eu tenho o sujeito e o verbo. Ela está na ordem indireta? Não. Então, aqui está errada. A oração 2 está na ordem indireta. Atencioso e prestativo, ele não a interrompia. Verbo, sujeito. Não. A oração 1 está na ordem direta? Sim. Sujeito, verbo, complemento. Os termos satisfaz e feliz estão entre o sujeito e o verbo? Sim. CD. Certo? Aê. Exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. O que os bisavós e tataravós que moravam no Brasil liam quando eram crianças? Com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia muito antes de inventar o sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, a Narizinho e toda a turma? Um pouco dessa produção está na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos, que exibe mais de 100 obras publicadas no país entre a segunda metade do século XIX e os anos 1930. A mostra está em cartaz na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, na cidade universitária em São Paulo. Entre os títulos exibidos estão Juca e Chico, João Felpudo, Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver. Alguns publicados por editoras como Garnier e Laemmert, do século XIX, além das casas como Melhoramentos, Francisco Alves e também a primeira editora de Monteiro Lobato, que lançou as primeiras histórias do pai da literatura infantil brasileira nos anos 1920. Além da literatura, a exposição traz exemplares da revista O Tico Tico, almanaques, álbuns e histórias ilustradas. A mostra fica em cartaz até 30 de outubro. Qual a intenção dessa notícia? Que público se destina? O que vocês colocaram aí? Ou não colocaram nada? Não colocaram nada? Não creio. Mas nem lendo agora? Isso, João. Falar justamente sobre essa exposição. E ela vai ficar em cartaz até o dia 30 de outubro. E para as pessoas conhecerem um pouquinho mais também sobre isso. Sim, eu sei. E por que a mostra se chama Livros Infantis Velhos e Esquecidos? Em um minuto dá para fazer muita coisa. Se você perde um trem em um minuto, olha.
Por que livros infantis velhos esquecidos? Porque são realmente os livros que as pessoas não usam mais. Ele está se referindo a algo que ninguém mais está utilizando. E aí está aliado ao fato de Monteiro Lobato ser isso, Samu. Ele é citado como o pai da literatura infantil brasileira, e estamos falando da produção do século XIX até os anos 30. E a gente para por aqui no exercício 27. Beleza? Falta ainda uma página e meia para a gente terminar. A gente vai terminando por esses dias aí. Até quarta? Até quarta. Boas aulas para vocês. Tchau, tchau para vocês.